O título da nossa mensagem de hoje é... O título da nossa mensagem hoje é o eterno e o supremo mandamento. Há um mandamento que é o maior de todos os mandamentos. Quem é que conhece este mandamento? Alguém conhece? Os outros todos passarão, mas este permanece para sempre. Ó pastor, capítulo 22, Mateus, verso 35. Ó pastor, mas pensava que era o sábado. Não é o sábado. Pastor, é o dízimo? Não é o dízimo. Até os 10 mandamentos? Não são os 10 mandamentos. Até os dons da fé, cura? Também não são. Todos esses mandamentos passarão um dia. Todos. Quando Jesus vier, não há necessidade de ter fé. Porquê? A gente vai vê-lo cara a cara. A fé só há necessidade porquê? Porque a gente não o vemos, estamos ausentes dele. Então vamos ver qual é o maior mandamento. Capítulo 22, verso 35 até o verso 40. Vamos ler? Vamos lá ver o que é que está escrito. Diz assim: Então um deles, que era mestre da lei, perguntou, tentando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu quem? Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, o que é que diz a seguir? Sabe o que é que significa depender? Não funcionam. A lei não funciona sem estes 2 mandamentos. Viu? Por isso é que diz depende. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E onde é que vocês encontram estes mandamentos? Não existe na lei. Nos 10 mandamentos vocês nem encontram este mandamento. Nem encontram lá. Pois não? Então, qual é o grande mandamento? É amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Isso já vem de ainda antes da lei. Permaneceu ativo na lei e foi cumprido na graça. O amor é o maior de todos os mandamentos. Mas o amor não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Sabiam disso? O amor não tem nada a ver com o que a gente faz. Absolutamente nada. A gente pode às vezes ver na Bíblia pessoas que só fizeram o mal e têm o amor de Deus dentro dela. E vemos pessoas que só fizeram o bem e não têm o amor de Deus dentro dela. Porque o amor não são obras. O amor é um sentimento que provém da natureza do ser humano. O amor provém de uma natureza boa. O ódio provém de uma natureza má. O bem e o mal não são obras. Não são obras. É um sentimento que depende da natureza. A gente pode amar sem fazer coisíssima nenhuma. Podemos odiar sem fazer mal nenhum. Porque tanto o bem como o mal é espírito. Tanto a justiça como a injustiça é espírito. Não tem nada a ver com obras. Por isso há pessoas que só fazem o bem e são maldosas. Muito maldosas. O religioso, ele só fala coisas lindas de Deus, mas o seu coração está cheio de maldade. Ele está orando em voz alta, que é para os outros verem e elogiarem. Olha lá, este homem tem uma grande fé. A fé não é para mostrar ao irmão. A fé é para com Deus, não é para com os homens. A minha fé é só para mim e para Deus. O meu amor é só para mim e para Deus. Eu não posso dar também lá um bocadinho do meu amor, não. Isso é individual.
Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Então, qual é o grande mandamento? É o amor. Mas, vejam, diz que isto é independente da lei. A lei é que depende do amor. Se eu não tiver o amor de Deus dentro do meu coração, olha, eu posso não ter deuses, eu posso não fazer imagens de escultura, eu posso invocar o nome de Deus com sinceridade, eu posso até guardar o sábado, eu posso honrar a minha mãe e meu pai, eu posso não mentir, não roubar, não adulterar, eu posso não fazer nada disso, mas se eu não tiver o amor de Deus, isso não presta para nada. Não serve para nada. Como Paulo diz, ainda que eu faça todo o bem, dê tudo quanto eu tenho, até dê a minha vida por outro, mas não tiver o amor de Deus, isso não vale nada. Agora, se eu tiver o amor de Deus dentro de mim, um copo d'água, der um copo d'água a alguém com sede, diante de Deus já tem valor. Então, o que dá e o que tira o valor é o amor ou a ausência dele. É o que eu sinto no coração. Não é obras, irmãos. Obras é a pele do lobo que quer parecer uma ovelha. O fingido faz boas obras para os outros verem, que é para ser elogiado. O homem de Deus, a mulher de Deus, não faz obras para os outros verem. Faz obras boas escondidas, para ninguém ver. É entre ele e a pessoa necessitada e os outros não precisam de saber. Esse é que é o homem e a mulher de Deus. Estão a entender? Então, o amor não consiste em obras. Eu posso, por exemplo, ou na lei a gente pode ver, uma pessoa mata outra e isso é uma obra de justiça. E outro mata a pessoa e é uma obra de injustiça. A mesma obra pode ser justa ou injusta. Matou para se defender ou matou porque quis matar. Estão a entender? Então, a obra em si não é coisíssima nenhuma. E a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Se estes dois mandamentos, ou seja, o amor de Deus, não estiver dentro de nós, tudo o que a gente faz é mau. Até o bem é mau. Até o bem é mau. Quantas pessoas andam aí em nome de Jesus, mas não têm o amor de Deus? Elas dizem que amam a Jesus, mas depois não aceitam o que Deus diz. Isso é amor? Não é amor. Toda a gente diz que ama a Jesus. Se a gente tirar os dízimos, já não querem saber do Jesus. Toda a gente diz que ama Jesus. Se a gente tirar-lhes o sábado, já não querem saber de Jesus. Toda a gente ama Jesus. Se a gente diz que não é preciso os 10 mandamentos, já não aceitam. Toda a gente diz que adora Jesus. Se a gente disser que Ele é que é o autor do bem e do mal, já não aceitam. Então, eles só aceitam Jesus de acordo com o seu coração. Isso não é amor, é fingimento, é mentira. Quem ama a Deus, aceita Deus tal qual como Ele é. Porque amar a Deus não é eu sentir alguma coisa. É um sentimento, sim, mas é de uma nova natureza. Em que Deus derramou pelo seu Espírito o amor de Deus e me deu capacidade de eu amar. De tal maneira que eu digo, se eu recebo o bem de Deus, também recebo o mal. Deus, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Isso é que é amar a Deus, é aceitar a vontade de Deus. Eu vou-me negar a mim mesmo. Eu não quero saber de mim mesmo. Mas eu nego-me a mim mesmo, morro para mim mesmo, a fim de viver para Deus. E aceito o que Ele diz. Quer me agrade, quer não me agrade. Porque muita gente é de Jesus, se Jesus fizer o que Ele quer. Mas se Jesus o pôr em problemas, já não quer saber de Jesus. Não é, irmãos? Então, por isso é que o Paulo mais tarde vem dizer que quem ama cumpriu a lei. Já viu? Quem ama cumpriu a lei. Independentemente de não praticar a lei. Ou seja, vejam, é por isso que diz que depende do amor. A lei e os profetas dependem do amor. Vejam Davi, ele cumpriu as obras da lei? Cumpriu? Não cumpriu. Ele adulterou, ele matou, na verdade, ele comeu o pão que era dos sacerdotes, que era proibido sob pena de morte, ele contou o censo que Deus tinha proibido, e o que é que Deus diz acerca dele? Diz que ele nunca teve pecado. Deus diz acerca de Davi,
achei Davi segundo o meu coração e ele fará toda a minha vontade. E a Escritura diz acerca de Davi, Davi amava muito o Senhor. Uau, Davi amava o Senhor. Estão a ver? Então, o amor o que é que fez? Porque Davi amava o Senhor, a obra, a transgressão não foi imputada. Como diz o Salmo 51. Não foi imputada. Em que o próprio Davi diz, bem-aventurado o homem a quem tu não imputas o pecado. E porquê que não imputa? Porque Davi amava o Senhor. Isto é o mais importante de tudo. Isto é que é o mandamento da vida, irmãos. Sem este mandamento, toda a lei não presta para nada, não serve para nada. Estão a entender? Pergunto se não está a entender. Veja no caso de Jó, ele amava a Deus. Ele cumpria todos os mandamentos. O próprio Deus dizia, este homem cumpre tudo, faz tudo bem, é íntegro. Mas ele amava a Deus? Ele não amava nada a Deus. Ele amava-se a si próprio. Sabe o que aconteceu quando Deus o pôs à prova? Ele começou só a dizer asneiras. Que a minha justiça é maior que Deus me persegue sem razão nenhuma, que eu não tenho pecado e ele continua a maltratar-me. Ora, aí está. Sabe quando é que a gente vê quando é que a gente vê que a gente ama a Deus? Quando? É quando Deus nos tira as coisas. Não é quando Deus dá. Isso quando Deus dá, toda a gente ama ao Senhor. É quando Deus tira. Por causa da fé temos problemas. Por causa da verdade somos perseguidos. Por causa da justiça somos blasfemados. E aí a gente tem uma reação. Quem ama, não. Deus disse, eu acredito. Mas aquele que é o amor fingido diz, até vim para aqui para resolver os meus problemas. Por causa da fé ainda tenho mais problemas, não quer saber disto. É como o rico, o jovem rico. O jovem rico também não acreditava em Deus. Ele acreditava. Ele não guardava os mandamentos. Ele guardava os mandamentos todos. Mas isso não é amor, isso é o nosso dever. O nosso dever é fazer o bem. E não ter nada a receber, porque é a nossa obrigação. Amar a Deus não é isso. Amar a Deus é para além disso. Amar a Deus é renunciar-se a si mesmo, não é? E a tudo o que tem para seguir aquela pessoa. Então, Jesus disse, ok, ainda bem que cumpres toda a lei. Então agora faz uma coisa, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. O que é que aconteceu? Ele mostrou que amava a Deus ou mostrou que amava a sua justiça? Quem é que ele amava acima de todas as coisas? Estão a entender o que é amar a Deus? Amar a Deus é a gente estar pronto a viver e a morrer pela verdade. Isto é que é amar a Deus. Amar a Deus não é fazer obrinhas para os pobres. Isto não é amar a Deus. Isso qualquer bandido faz boas obras. Isso não tem nada... Até os bandidos cuidam dos filhos deles. Até os bandidos amam a sua família. Olha a grande coisa. Até a cadela amamenta os cachorros e defende os cachorros. Isso é o amor de Deus. Isso não é amor de coisa isso nenhuma. É o que é natural. Estão a entender, irmãos? Então, como é que eu sei que tenho o amor de Deus dentro de mim? É que eu aceito tudo o que está escrito. Ele disse-me que a minha vida aqui, por causa da fé, era uma vida de aflições e de problemas. Eu aceito. Porquê? Porque a minha riqueza é Ele. O meu tesouro é Cristo. Isso é que é o meu tesouro, a graça de Deus, percebe, irmãos? E quando é que a gente vê que as pessoas têm fé e amam a Deus? É nos problemas. É nos problemas que se vê. O Paulo tinha um problema muito grave que diz que um demónio vinha contra ele e fazia-lhe mal. O atormentava. E ele diz que orou ao Senhor 3 vezes. E o Senhor respondeu-lhe à terceira vez e disse, não. A minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na tua fraqueza. E ele então percebeu, bom, se isso é assim,
eu vou ter prazer nas perseguições, nas aflições, nas necessidades, porque é quando eu estou fraco é que eu sou forte. É quando eu não tenho nada, é que vejo-me obrigado a segurar naquele que eu confio. Enquanto a minha vida está bem, leva as coisas de Deus assim na brincadeira, mas quando tudo está mal, é que eu vou mostrar o que é valioso para mim. Se é Deus ou se é outra coisa qualquer. Então, é quando eu estou fraco que o poder de Deus me dá força para revelar e examinar a minha vida. Mas então, eu confio ou não confio em Deus? Vou-me firmar em quem? Só Ele é que me pode ajudar. E é isso que o Jona fez. O Jó começou a blasfemar de Deus, até que Deus lhe apareceu e disse-lhe: escuta lá, Jó, tu estás-me a condenar pela tua justiça. Achas que és mais justo do que eu? Agora vais-me responder aqui uma coisa. Quem é que fez os céus e a terra? Foste tu? Foste tu que fizeste os céus e a terra? Tu tens poder, assim como eu, de movimentar a mão e matar uma nação? Se tu tens esse poder, ok, então eu vou reconhecer que tu és poderoso, né, e és justo. E o coitado do Jó não sabia onde é que se havia de meter. E dizia: eu não compreendi estas coisas, eram demasiado maravilhosas para mim, perdoa-me, Senhor, eu me arrependo. Pois é. Então, amar a Deus é aceitar a vontade dEle. Quer nos pareça boa, quer nos pareça má. Isto é que é amar a Deus. Amar a Deus não é: Deus, está-me lá 10% e tu agora devolve-me 100 vezes mais. Isso toda a gente quer. Isto a igreja não é um negócio de dinheiro. Não é uma indústria. A igreja é uma maternidade que gera filhos de Deus e que os prepara para se encontrar com Deus. Percebem? E nesta maternidade temos problemas como uma grávida. Você já viu que é uma grávida? Ela ao fim de algum tempo começa a ter enjoos, má disposição, sente-se quanto mais se aproxima da hora, mais incomodada ela se sente. Assim somos nós. Quanto mais a gente segue Jesus, mais problemas existem à nossa volta. Mas aqueles que amam a Deus, a Bíblia diz que vencem tudo. Porque Deus vai lhes ajudar no momento certo. Agora pergunto ao seu irmão: você ama a Deus? Então o que é amar a Deus? É aceitar a vontade de Deus, é negar-se a si mesmo e a tudo o que tem por causa daquela pessoa. Aconteça o que acontecer, o meu amor para com Deus é este: Ele está acima de todas as coisas, acima do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha família, de tudo. Abraão deu uma amostra do amor dele por Deus, sabe quando? Quando Deus disse: dá-me o teu filho, mata-o. E ele lá foi. Aquilo não custou nada a Abraão? Claro que sim, mas ele diz que no coração dele havia uma voz que dizia: até da cinza Deus tem poder para o tornar a trazer de volta. E claro, Deus não deixou que ele matasse. Mas o amor revela-se nas nossas fraquezas, nas necessidades, é na prova. Percebe, irmãos? Percebe porque é que o mal existe? O mal existe por causa disto. Porque é no mal que a gente mostra se o bem é valioso para nós ou não. Percebem? Agora, quando eu vejo, eu fico triste com isso, né? Pessoas que amam muito a Deus e de repente começam a deixar de vir à igreja, deixar de ouvir a palavra. Pouco a pouco, eu vejo eles desanimar, perder a força. Mau sinal, mau negócio. Mas vejam, estamos a falar de um mandamento superior à lei e aos profetas. Em que diz o quê? Leiam lá o verso 40 novamente. O que é que diz o verso 40? O verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ver Jesus a falar disto noutro lugar. Vejam lá comigo em Lucas, capítulo 10, é mais à frente. Jesus fala novamente deste mandamento, que é o maior, o eterno mandamento, o supremo mandamento. Lucas, capítulo 10,
E vamos ler aí a partir do verso 25. Lucas, que é um bocadinho à frente logo. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Procurem lá. Sabe como é que a gente descobre como uma pessoa ama a Deus? É quando a gente lhe tira as obras. Sabia? É quando a gente tira as obras. Sabe quando é que a gente descobre que o fruto é bom? Quando a gente lhe tira a casca. Uma banana muito bonita, tira-se a casca, por dentro está tudo podre. Uma laranja que é uma maravilhosa, a gente tira a casca, está cheia de bicho. Ou não. Então, as obras, é o que a gente faz cá fora, é a casca. Pode ter uma boa aparência, mas isso não significa que seja bom. É o interior é que tem que estar bom. Percebe, irmãos? A gente pode comer uma laranja toda picada dos mosquitos e dos insetos, no entanto, a polpa pode estar boa. Pode acontecer. Então, o que importa é o interior, o que importa é o seu coração. Isso é que é o mais importante de tudo. Vamos lá ler então? Diz assim. Capítulo 10, verso 25. Então se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está a falar, como é que eu vou herdar a vida eterna? Repara, ele disse, o que é que está escrito na lei? Como lês? Respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe, tu respondeste corretamente. Agora leia o que é que está escrito a seguir. O que é que está escrito a seguir? Faz isto e viverás. Então, a vida nunca teve nos mandamentos da lei. A vida estava neste mandamento do amor. É o mandamento do amor que é a porta da vida eterna. Tanto para Deus como para nós. O que é que diz a Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, quem ama a Deus, cumpriu a lei, já cumpriu a lei. Quem não ama a Deus, nunca cumprirá a lei, ainda que obedeça a todas as regras. Então, a vida está onde? No amor a Deus. E veja, o que é que nós encontramos aqui? O que é amar a Deus? É amar de todo o nosso coração, não é boca de língua, é amar com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, mas depois diz outra coisa. O que é que diz a seguir? E com todo o nosso entendimento. É o entendimento que faz que a gente aperfeiçoe o coração, a alma e a nossa conduta diária, com todas as nossas forças. Somos guiados pelo entendimento. Coisa que nunca existiu até Cristo. Porque é que todos ficaram debaixo de pecado? Porque é que não houve nenhum justo? Porque é que diz que não houve ninguém que obedecesse a Deus, nem temesse? Porquê? Porque o problema é que o amor de Deus não estava na terra. O amor de Deus vem do céu. E este amor só é derramado nos nascidos de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, fomos feitos uma nova criatura. E nesse momento, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia em Romanos 5,5, Deus derramou pelo seu Espírito o seu amor. E ficamos com capacidade de amar Deus. O homem natural é inimigo de Deus, sem saber. Tanto que é inimigo, que ele diz que ama a Deus, mas depois já não aceita o que ele diz. O homem natural é inimigo, ele não entende as coisas de Deus. E acha que aquilo que Deus diz é uma loucura. Mas aquele que nasceu de Deus, esse começa a entender. Lá está o entendimento. Deus faz-o perfeito, dá-lhe um coração novo, mas é o entendimento que o faz perceber quem é Deus. Porque qual é o selo da nova aliança? Qual é? Eu lhes darei um coração e escreverei neles as minhas leis e colocarei no seu entendimento para que todos me conheçam, do maior ao menor. Porquê é que a gente ama a Deus cada vez mais? Porque a gente cada vez conhece melhor. Conforme vai conhecendo mais o nosso coração, Ele
se aperfeiçoa, mais a nossa consciência se torna melhor consciência, uma boa consciência pelo entendimento. E a nossa conduta humana ainda melhor. Com todas as nossas forças, a gente vamos fazer a vontade de Deus. E muita gente diz, quer dizer, o pastor está a dizer que se amar a Deus eu posso fazer todo o mal. Irmãos, como é que você ama alguém e faz-lhe todo o mal? Pode? Olha, Maria, gosto muito de ti, agora vou-te dar aqui uns chapadões. É assim? Quem ama não faz o mal, pelo contrário, se for preciso, ele é que fica mal, porque ama aquela pessoa. Então, aquele que nasceu de Deus nunca mais, mas nunca mais, pode pecar contra Deus de coração. Não pode. Pode pecar, peca por fraqueza da carne. Agora, de coração não pode mais. Porquê? Porque ele já não é igual. É uma nova criatura. Tem Deus dentro do seu coração. E vocês sabem, ou com um pai com um filho. Um pai ama um filho porquê? Porque escolheu. Olha, agora vou escolher gostar do filho. Foi assim? Não. É que a sua natureza é igual à do filho. Este é o meu filho. Até naturalmente ama o filho. E o filho ama o pai. Isto é que é natural. Até com os animais acontece isso. Quanto mais com o nosso Deus. Porque é que a gente ama Deus? Que não se lembra dele, não o conhece. Porquê? Porque ele derramou dentro de nós o seu amor. Nós temos a mesma natureza que Deus. Nós temos o mesmo espírito que Deus. Nós temos a mesma vida que Deus. Nós somos de tal maneira igual a Deus que diz que o próprio Deus habita dentro de nós. Não da carne, mas no nosso coração. Percebem? Então, quem ama o Pai, tem vida eterna. Vê o que é que ele diz. Ele diz assim, olha, cumpre os mandamentos da lei, guarda o sábado, guarda os dízimos, guarda todos aqueles 300 e tal, 600 e tal mandamentos. É isso que ele diz. Ele diz, se amares a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, segundo o entendimento, e amares o teu próximo como a ti mesmo, tens a vida eterna. Faz isto e verás. Já viu? Até agora, porque a gente ama, vamos fazer o mal? Não pode. Quem ama não pode fazer mal. Não de coração. Percebem, irmãos? Não pode. Quem ama a Deus, aceita tudo o que Deus diz. Aceita tudo. Se Deus diz, vais ter uma vida difícil. Aceita. Que remédio. Não é? Por causa da fé, vais ter problemas com a tua família. Paciência. Por causa da fé, o teu casamento vai acabar. Paciência. Por causa da fé, o teu filho vai te abandonar. Paciência. O que é valioso para si? Qual é o seu tesouro, irmãos? Ai, pastor, isso é um preço muito alto. Pronto. Acha que foi baixo o preço que Abraão estava pronto a pagar? Então, irmãos, quem ama Deus, você ama um Deus de coração, também tem que amar os irmãos. Sabem porquê? Porque esse amor que existe entre o pai e o filho e o pai é a mesma coisa que é com os irmãos. Porque viemos todos do mesmo Deus. Jesus dizia assim, diz lá em João 8,42, se Deus fosse o vosso pai, vocês iriam me amar. Porque os irmãos que realmente são irmãos, o que é que a gente não faz pelos nossos irmãos? Mesmo da carne. Quando vem o estranho, a gente defende quem? Defende o estranho ou defende os da nossa casa? Quem é que a gente defende? Defende o nosso irmão. Vai defender os inimigos da nossa família? Não é? E nós temos a natureza igual ao nosso Deus, todos uns com os outros. Como é que é possível a gente não se amar? Como diz a Bíblia, aquele que é nascido de Deus, ama a Deus, mas ama também aquele que é nascido de Deus. É o mesmo Espírito. Percebem? Então o amor é tudo. Sem o amor não presta para nada. Se tem o amor, está tudo certo. E eu faço. Eu amo, se eu amo,
Eu nunca vou, nem posso, é que eu não consigo fazer o mal a alguém se eu gostar dessa pessoa. Não tem sentido. Agora posso odiar uma pessoa de quem eu não gosto, não de quem eu gosto. Não é verdade? E quem ama a Deus odeia a mentira. Quem ama a Deus está cheio de ódio pela injustiça. O fruto do Espírito em relação à mentira é ódio. Jesus odeia a mentira, o engano, a dissimulação. Quando vocês viram o que é que ele fez lá no templo, não viram? Pegou num chicote e expulsou. Aquilo foi uma expressão de amor ou de ódio? Muita gente pensa que Deus é um pateta. Ai, gosto muito de toda a gente e tal, não posso fazer mal nenhum e tal. Eu estou aqui chorando à espera que Ele me aceite, Ele não me aceita. Deus não é um tolo, Deus não é um pateta. Deus dará a paga a todos os seus inimigos. Sabem quem são os inimigos de Deus? Não são esses que andam aí fazendo asneiras e matando pessoas e adulterando. Não são esses que são os inimigos de Deus. Não, esses têm toda desculpa até aquele dia. Os inimigos de Deus são aqueles que ouviram a verdade e com a boca disseram amém. Tiveram aqui na igreja, falaram maravilhas de Deus e depois um dia foram para fora e agora estão falando mal da graça de Deus. Não é do pastor, isso é normal. É falar mal da doutrina. Esses são os inimigos de Deus e estão condenados. Jesus disse, ide e pregai. Quem crer será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, parece que Deus não brinca em serviço, não é? Mas vejam, até Cristo, isso não existia, esse amor não existia. Existiam manifestações de amor. Vinha o Espírito sobre Davi e a Escritura diz, e Davi amava o Senhor. Mas e depois o Espírito abandonava, ele só fazia asneiras, não é? Porque era uma manifestação apenas, eles não tinham o amor de Deus, eles não tinham a fé de Deus. Havia uma manifestação e eles davam um testemunho de fé. Davi dava testemunho de fé. Abraão deu testemunho de fé. Mas nunca foram salvos. Porquê? Porque a fé só pode funcionar sobre o sangue de Jesus. E Jesus só veio há 2000 anos atrás. E só a partir daí é que a gente então recebeu capacidade para entender as coisas de Deus, porque foi feita uma nova criatura. Estão a entender, irmãos? E se a pessoa não for uma nova criatura, ela podia ter estudado a vida inteira, podia andar em seminários dezenas de anos, podia ter... Não lhe adianta para nada. Porque a Bíblia em si, isto não tem valor nenhum. Isto é papel e tinta. Isto não presta para nada. Porque isto não é a palavra de Deus. Isto é um testemunho escrito pelos homens da palavra de Deus. Sabe o que é a palavra de Deus? É o entendimento da letra, que só é dado pelo Espírito de Deus. Percebem? Na verdade, a Bíblia é o fundamento de centenas de religiões. Toda a gente diz que é cristão e usa a Bíblia. Nem tanto, não todos já agarrei uns com os outros. Porquê? Porque o entendimento não está aqui. O entendimento Deus é que dá. Quando a gente ouve o Evangelho e crê. A salvação, o entendimento e a fé não vem por ler a Bíblia. Não vem por estudar a Bíblia. Vem por ouvir a pregação do enviado. É sempre por ouvir. Jesus disse, ide e façam Bíblias e toda a gente estude. Não. Ide e pregai. E vemos os maiores apóstolos como João, Tiago e Pedro, que eram analfabetos. Eles não conheciam uma letra também de um comboio. Já para mostrar que Deus não precisa da nossa ajuda. Você acha que Deus precisa de nós para alguma coisa? E aquele que conhecia a Escritura desde o princípio, como Paulo, onde é que levou a sabedoria dele? A perseguir a igreja. Já viu? Então não é por estudar, é por ouvir o enviado de Deus. A pregação de Cristo. Não há outra maneira. Quando Deus já abre os nossos olhos, então este livro já tem sentido. Agora sim,
agora eu já posso perceber o que é que está aqui escrito, mas por estudar nunca vai lá. Porque a palavra de Deus não é letra e tinta, é espírito e vida. A palavra de Deus não está escrita na Bíblia, a palavra de Deus está escrita dentro do nosso coração. A palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. Percebem? Quem tem Cristo entende todas as coisas, quem não tem não entende nada. Então faz-se religiões em nome de Jesus, nunca mais para. Todos têm a razão, todos estão divididos, todos andam à guerra. Pois é. Então, qual é o mandamento que é eterno e é supremo nos dias de hoje? Qual é o grande mandamento, tanto da lei como da graça? É este: amarás a teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que o apóstolo João nos ensina. Vejam, abram na Epístola de João, quase no fim da Bíblia, antes do Apocalipse, a primeira de João, no capítulo 3. Vamos lá abrir. Primeira de João, no capítulo 3, e vamos ler aí o verso 22 ao 24. Vamos lá. Qual era a Bíblia de João Batista, o maior de todos os profetas? Eram os lagartos e as cobras. Capítulo 3, e vamos ler aí a partir do verso 22, que diz assim: qualquer coisa que lhe pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Qual é os mandamentos? Ele diz: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. Então, a graça, mais uma vez, o que é baseado em dois mandamentos. Qual é o mandamento? Como é que nós amamos a Deus? É crendo no Filho de Deus. Não existe maior mandamento do que este: eu confiar em Deus, eu acreditar em Deus. Deus promete a redenção pelo seu Filho desde o princípio do mundo. Como é que eu mostro o meu amor? É acreditando nisso. É acreditando que Jesus é a minha salvação, que Deus me salvou através do Messias, do seu Filho Jesus Cristo. Então, estes mandamentos é amar a Deus e o próximo, é crer em Deus, porque a fé opera pelo amor, como lá está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então o nosso amor para com Deus é crer naquela pessoa. Os fariseus diziam a Jesus: então o que é que a gente faz? Quais são as obras de Deus? E Jesus diz lá no capítulo 6, verso 28, 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. A salvação está nesta pessoa. Deus é quem salva, é verdade, mas está nesta pessoa, em Jesus Cristo. É? E depois diz o quê? E nos amemos uns aos outros. Estamos a falar do amor do homem, do ser humano? É evidentemente que não, porque a gente não pode amar a Deus por nós mesmos. A gente não o entende, a gente não o conhece. Agora, quando a gente tem o amor de Deus, a gente ama a Deus. E a prova que eu amo a Deus é negar-me a mim mesmo e aceitar a vontade dele, a sua soberana vontade. E amar o meu irmão. Quem é o meu irmão? É aquele que acredita igual a mim. Pode ser francês, pode ser inglês, pode ser qualquer raça, não importa. Ele crê, tem o mesmo espírito que eu tenho, até da minha família. Quem são os meus inimigos? Sabe quem são os nossos inimigos? São aqueles que estiveram do nosso lado, comeram connosco, andaram connosco, disseram amém a tudo e agora, hoje, voltaram para trás e falam mal da doutrina. Esses são os meus inimigos, mas eu deixo-os para Deus. Não vou andar à guerreira com eles. Estão a entender? Então, a vida consiste nisto. Amar a Deus, acima de todas as coisas, que é Cristo. Por isso Jesus disse, o que é que Jesus falou?
Aquele que amar mais pai, mãe, filho do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, amar a Deus é amar Cristo, é crer em Cristo Jesus. E depois diz, e o próximo. São os 2 mandamentos que foram anunciados desde o princípio do mundo, mas que realmente só foram cumpridos em Cristo Jesus. Hoje, nós que temos o amor de Deus, hoje amamos verdadeiramente Deus e com consciência. Porquê? Porque diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, por causa do entendimento. E este entendimento vai fazendo crescer a pessoa. O nosso coração vai começando a ser aperfeiçoado, a nossa boa consciência cada vez fica melhor, conforme o conhecimento, e cada vez servimos a Deus e honramos mais a Deus, tudo graças a este amor que está dentro do nosso coração. Então, qual é o eterno e supremo mandamento? É o amor. É o amor, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz que quando vier aquele que é perfeito, a fé, a profecia, os dons de cura, isso tudo vai passar. Mas há uma coisa que não passa, que é o amor. O amor é a nossa natureza. Nós somos filhos dele, é o nosso pai. E assim como um pai e um filho se amam naturalmente, não porque escolheram ou decidiram gostar do filho, não. Imagina agora o amor de Deus que nos prende a Deus. Deus está preso a nós e nós estamos presos a Deus. É impossível. Amém, irmãos? Então, amar a Deus é isto. Amar a Deus é isto mesmo. Agora, muita gente acha que porque Deus é amor, então dizem que Deus não pode fazer o mal. Com o Filho de Deus também não pode fazer o mal. Eles até dizem que o mal é a ausência do bem. Se faz mal é porque nele não existe bem. Será que é assim? A gente podia estar aqui muito tempo a mostrar que Deus é o autor do mal, desde o princípio. Mas não vamos perder tempo com isso. Vamos só ver aqui um verso. Eu quero que vocês abram comigo em Mateus, no capítulo 7. Vamos ver o que é que Jesus disse. Mateus, no capítulo 7, diz uma coisa interessante. 7, verso 11. Vamos ler este verso. Mateus 7, verso 11. É só esse verso, não precisa mais. Encontraram? Vamos ler. Então, aliás, vamos ler mais a partir logo do verso 9. Diz assim: qual dentre de vós é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós sendo, quem? Maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então vemos aqui um problema. Eles dizem que o mal é a ausência do bem. E o bem é a ausência do mal. Deus não pode fazer o mal porque o mal está ausente dele. Mas agora Jesus vem dizer uma coisa esquisita. Diz que se a gente sendo maus, somos capazes de fazer coisas boas. Até se o mal é a ausência do bem, se eu sou mau, era para não poder fazer o bem. E realmente, segundo a Escritura, até parece que tem jeito, porque diz, a árvore boa não pode dar mau fruto e a árvore má não pode dar bom fruto. Para isto parece cá aqui. Mas o problema aqui é outro. É que o fruto não são obras. Este é que é o grande problema. Frutos não são obras. Diga a esse irmão. Frutos não são obras. Estamos a falar aqui de fazer coisas. Estão a entender, irmãos? Deus, quando criou todas as coisas, diz, tudo é bom. O que estava feito era bom. Mas no propósito de Deus, segundo o fruto, tudo o que Deus criou foi contra
contra Deus. Fez o homem ao contrário de Deus. Este mundo ao contrário do mundo de Deus. Foi tudo ao contrário. Mas a obra em si era boa porquê? Porque era para realizar o seu plano e o seu projeto que ele tinha pré-determinado ainda antes da criação do mundo. Então tudo é bom, inclusive o diabo. Tudo quanto Deus criou é bom. Porque tem um motivo, há um projeto. Mas o que é que nós estamos a ver aqui? Que o mal é a ausência do bem, é uma mentira. Porque ele diz, nós somos maus e fazemos coisas boas. Um bandido ama o seu filho. Um homicida cuida da sua família. Um ladrão guarda os bens da sua casa. Ele pode fazer coisas boas. Ou não pode? O que é que vocês acham? Então, e Deus, se eu posso fazer o bem e o mal, eu que sou mau, Deus é mais fraco do que eu, só pode fazer o bem, quando chega ao mal já não pode fazer? Somos maiores que Deus. Então, eu posso fazer o bem e o mal, e Deus já não pode? Pensem lá bem, irmãos. Os pode ou não pode? Agora, os frutos não são obras. Os frutos é o que sai do coração. As obras é o que se faz com as mãos. Percebem? O que contamina o homem não é o que ele faz, não é obra, é o que sai do coração. O fruto da fé não são obras. O fruto da fé é eu crer. Isto é que é o fruto da fé. Obras, qualquer pessoa faz boas obras mesmo sem fé. Há pessoas que não querem saber de Deus e portam-se bem e ajudam o próximo e fazem coisas boas, mas não querem saber de Deus. Então, fazem boas obras, mas o fruto é mau, porque não querem saber de Deus. E há pessoas que amam a Deus e fazem com cada uma. Olha a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu cumpriu a lei, Deus nem olhou para ele. O publicano, o violador da lei, Deus o justificou. Porquê? Porque ele amava a Deus. Percebem? Ele acreditava na misericórdia de Deus. Ele não confiava nele porque ele só tinha feito asneiras. O outro, como cumpria a lei, achava-se que tinha direitos diante de Deus. Oh Deus, eu fiz isto, fiz isto. Isso é a fé fingida. Estão a entender? Mas onde é que eu estou a querer chegar? Aqui, irmãos. O bem e o mal, como eu disse há bocado, é um sentimento que procede da nossa natureza. Se a pessoa tem um mau coração, ele ainda até pode fazer coisas boas à vista dos outros, mas o fruto é mau, porque a árvore má não pode dar bom fruto. Percebem? Assim também, se a pessoa tiver uma natureza boa, onde Cristo está morando no coração, ele não pode dar mau fruto. Ele não se pode insurgir contra a verdade. Ele não pode amar a mentira. Mas pode fazer muitas asneiradas, por fraqueza da sua carne. Olha o Pedro, não fez uma carrada de asneiras? Negou Jesus. E Jesus avisou, tu vais negar. E ele disse, oh Jesus, tu não me conheces. Eu vou contigo até à cruz, eu nunca te vou negar. E Jesus disse outra vez, tu vais negar, tu e todos. Eles não acreditaram. Quando chegou a hora, o que aconteceu? Jesus foi preso. Então alguém disse ao Pedro, tu és um dos discípulos de Jesus. Ele disse, eu não. Mas à frente o outro disse, és, eu vim lá com ele. Eu nem o conheço. E ainda uma terceira vez. Tu és discípulo de Jesus. Eu, discípulo de Jesus, sejas tu. E diz que o galo cantou e ele lembrou-se, o que é que eu fiz? E diz a Bíblia que ele fugiu e chorou amargamente. Porquê? Porque ele amava Jesus. Ele amava Deus. O problema é este. O coração não tem a ver com as obras. É evidente, porque eu vou fazer o meu melhor, mas eu sei que não posso confiar na minha natureza humana. Ou a gente pode, irmãos. A gente, se olhar para nós, fizer uma lista, tem montes de defeitos. E por nós mesmos, a gente não vai conseguir modificar. Não vai nunca, porque a carne é contra Deus, é inimizade contra Deus. Não se sujeita a Deus,
nem pode. Eu não queria ter maus pensamentos, eu não queria ter cobiças, eu não queria fazer coisas contra Deus. Eu não queria. Como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso já faço. Mas graças a Deus que eu faço aquilo que não quero. Por isso não tenho culpa. A culpa vem quando? A culpa é quando eu faço aquilo que eu quero. Uau! Se eu faço o mal que eu quero, aí tem culpa. Agora, quem ama a Deus nunca, mas nunca mais pode fazer mal contra Deus de coração. Não pode. Não pode, não é porque ele seja melhor que os outros. É uma natureza diferente. Percebem, irmãos? Então, e é isto que a gente vê. Se o homem mau pode fazer coisas boas e más, aí Deus não pode. Deus pode fazer tudo. Ele é o Senhor de tudo. Mas todas as coisas, bem e mal, foram projetadas por Deus para uma coisa boa, que é um projeto de salvação dos eleitos para seu aperfeiçoamento. Estão a entender? E a gente vê isso logo de princípio. Muita gente anda dizendo, o mal nem existia. O mal nem existia, o mal que apareceu e quem fez o mal foi Adão e Eva. É lá. Mas a Bíblia diz que Cristo fez todas as coisas. Deus fez por Cristo todas as coisas. E não há nada que exista que não fosse feito por Ele. E quando chega ao mal, o Senhor foi surpreendido? Foi surpreendido, irmãos? Claro que não. O que é que eu disse há pouco? O mal e o bem não são obras. O mal e o bem é espírito. E o que é que a gente descobre? Que antes da Eva pecar já existia pecado. O pecado já existia antes da escolha dela. Como é que a gente descobre isso? A Bíblia diz que quando o diabo foi atacar a Eva, diz que ela olhou e cobiçou. O pecado, Jesus veio dizer, o pecado não é adulterar. Mas aquela pessoa que cobiçar uma mulher no seu coração, já adulterou com ela. O pecado não é cá fora. O pecado é cá dentro. Então, a Eva, antes de comer do fruto, ela cobiçou contra o mandamento que Deus disse, não comas. Então, o pecado já lá estava. O pecado é a cobiça contra Deus. Percebe, irmãos? O pecado já existia. E porquê é que já existia? Porque Deus fez o homem contrário a Deus. É isso que Paulo diz em Romanos 8:7. Que a carne é inimizade contra Deus, que não se sujeita à lei de Deus, nem pode, porque é contrária. Então, quem é carnal inclina-se para as coisas da carne e quem é espiritual inclina-se para as coisas do Espírito. Se a pessoa não se tornar espiritual, esqueça. Esqueça que não. Então, o pecado já existia antes da escolha, como uma criança. A criança já nasce pecadora. A criança já nasce condenada ao inferno desde o ventre da mãe. Isto é um escândalo para muita gente, não é? O que é que diz o Salmo 51, verso 5? Eu fui formado no ventre da minha mãe em iniquidade e em pecado nasci. Porquê? Porque o pecado de Adão passou a todos os homens. Nós já nascemos condenados. Uma criança é tão culpada como o Hitler que matou 12 milhões. Pastor, não pode ser. Você acha que não pode ser? Tudo bem. Mas é. É por isso que estão todos mortos, estão todos debaixo de pecados, estão todos destituídos da glória de Deus. Tudo. Tudo. E só existe uma salvação. É Cristo. É. Assim já não sou mais da sua religião. Então, eu tenho que falar as palavras de Deus. Mas, abram lá comigo em Romanos, para terminar. Em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos lá. E vamos ler o verso 4. Romanos 7, verso 4.
Eu estava a falar com alguém que ficou muito escandalizado com esta conversa, que as crianças são inocentes e têm salvação. E ele não aceitava o que a Escritura diz sobre isso. Até disse-lhe o seguinte: ok, então fazemos uma coisa. Você que acredita que as crianças são salvas, não têm pecado em bebê, então faça assim: quando tiver uma criança, mate-a logo à nascença. Porque assim tem a garantia que ela vai para o céu. É cruel dizer isto, mas é a realidade. Se a criança está salva, então para não haver perigo de ir para a condenação, mata o bebê. É claro que ele ficou todo... É claro, eu só falei isto depois de muito debate, de muita conversa, de muita ofensa que ele falou mal contra Deus. Tive que lhe dizer: escuta lá, se é assim, faz assim. É claro que não, a gente não sabe quem são os salvos. A gente não sabe. Deus é que chama, Deus é que salva, Deus é que justifica. Como Paulo dizia: quando aprova Deus que me separou desde o ventre da minha mãe. Quando Ele quis, Ele me chamou pela sua graça. A obra é de Deus, não é nossa, irmãos. A gente não salva ninguém, Deus é que salva. Veja que diz o capítulo 7, verso 4. Veja aqui que diz: portanto, meus irmãos, também vos tornaste mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que fosses de outro, que foi ressuscitado entre os mortos, a fim de que dessemos frutos para quem? Fruto para quem? Para Deus. O fruto, o nosso fruto, é para Deus. Eu não tenho que mostrar a minha fé a ninguém. Eu não tenho que mostrar o meu amor a ninguém. Essas pessoas que andam aí na televisão a mostrar as suas obras de caridade, isso é tudo fingido. A gente não tem que mostrar. As pessoas não mudam por bons exemplos. Isso é mentira. Isso já há muito que as pessoas tinham mudado. As pessoas são más por natureza. Eu não tenho que mostrar a minha caridade. Eu, se conhecer alguém que tem falta de mim, eu vou ter com ele em privado e vou ajudar. É entre mim e Deus. O que passa disso é vaidade, é fingimento. Percebem? Se não for assim... Vocês sabem qual é o problema do livre-arbítrio? E porquê é que eu digo que é um sentimento que vem de Satanás? É que o livre-arbítrio você é que decide se é bom ou é mau. Para você, o livre-arbítrio é que decide. Eu sou boa pessoa ou sou má pessoa. Não. Isso não existe. A boa árvore não pode dar mau fruto. Uma laranjeira não pode dar abacates. Não pode. Ainda que ela deseje, não pode. Assim somos nós. Aquele que é nascido de Deus não pode se levantar contra Deus. Aquele que é natural não pode ir, nem sequer mover um dedo em direção a Deus. Assim que ele descobre como é que é este Deus, ele não quer saber de Deus para coisa nenhuma. Ele torna-se inimigo de Deus. Não adianta. O Judas não andou 3 anos e tal com Jesus e viu aquelas coisas todas. Ele andava sempre querendo trair Jesus. Sempre. Porquê? É o tal segredo da predestinação. Há aí uns calvinistas, dá-me vontade de rir, que dizem que não existe livre-arbítrio para escolher, para aceitar Jesus. Isso é mentira. Existe a livre agência, que é as escolhas que a gente faz no dia a dia. A livre agência é aquilo que a gente... Olha, vou ver de vestir uma camisa amarela, vou vestir uma camisa cor-de-rosa. Isso. É livre para fazer essas escolhas. Que para escolher Deus é que não. Eles chamam livre agência. Isso é a mesma coisa que o livre-arbítrio. Ou eu tenho livre-arbítrio ou eu não tenho. Ou uma coisa é outra. Se existe livre-arbítrio, não existe eleição nem predestinação. E Deus não é soberano. Deus está sujeito a mim. Deus assim, nunca sabe o que é que eu vou escolher. Deus viu o futuro, mas se eu não puder escolher modificar o futuro, então já não é livre-arbítrio outra vez, já não sou livre outra vez. Não, irmão, não existe livre-arbítrio. Vocês acham que um carnívoro, quando come carne, é uma escolha dele?
Realmente existe uma escolha, mas a escolha é livre? Não, um carnívoro come carne, que isso é que é de acordo com a sua natureza. Não vai comer feno. A mesma coisa é com o herbívoro. Um animal que é puramente herbívoro, você mete-lhe um bocado de carne, ele não vai comer carne. Agora, se você meter ali uma boa erva fresquinha, ele já vai comer. Porque cada um com a sua natureza. Percebes? Porque é que a gente escolhe as coisas boas deste mundo? Porque a gente foi feito para este mundo. Quem é carnal escolhe as coisas da carne. Não porque quer, mas é que isso é natural. Mas mesmo a gente sendo carnais, todos nós que temos escolhas não são livres. É por isso é que alguns de vocês gostam do azul, mas os outros já não gostam. Estão a ver? Então a escolha depende do meu gosto. Não é o gosto que depende da minha escolha. Eu não tenho fome quando escolho. É quando eu tenho fome que eu quero comer. Então, as escolhas dependem sempre do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu gosto. Percebem, irmãos? Agora vou decidir dormir. Você dorme quando decide dormir? Quantas vezes a gente quer dormir e não consegue? Agora, quando tem sono, a gente diz, agora vou decidir não dormir. Vai uma guerra de fora de série. Ou senão você não come há 2 dias e diz, eu decido não ter fome. Acha que isso funciona? Então, isso não existe. As escolhas não são a fonte, as escolhas são um resultado. Percebem? Calhando, alguns de vocês gostam de pudim e outros nem sequer podem ver o pudim. Pudim para mim até me dá vômitos. Então você nunca vai escolher uma coisa que lhe dá vômitos. Não de coração, não com gosto. Por exemplo, pode escolher só para teimar, não é? Mas não com gosto. A gente escolhe de coração aquilo que gosta. Então primeiro vem o gostar, primeiro vem o sentimento. E no fim é que é a escolha. Então, as escolhas não são livres. As escolhas dependem da natureza. Percebem? Essa coisa da livre agência é uma grande mentira. Isso é mentira. Sabe porquê é que a gente ama Jesus? Porque Deus nos chamou e nos deu o seu amor. Senão a gente não amava, a gente era igual aos outros. Não é virtude nossa. É virtude de Deus. Percebem? A salvação não é uma escolha nossa. É graça, é uma oferta de Deus. Quem nem entende isto, pois, o que é que vai fazer? Mas vejam o que é que nós lemos aqui. O nosso fruto é para Deus. Então a fé não se vê pelas obras. A fé vê-se pelo fruto. Qual é o fruto da fé? É crer. A fé é um dom do Espírito que me dá a capacidade de crer naquilo que Deus diz. Como é que eu vejo se aquela pessoa, a fé dela é verdadeira ou fingida? É quando a gente começa a falar do Evangelho. Ela começa, eu aceito isto, mas não aceito isto. Mal. A fé crê em tudo o que Deus diz. A fé que começa a fazer separação, isso não é a fé de Deus. Isso é um fingimento qualquer. Vocês estão a entender? Estão a perceber, irmãos? Ontem eu estava a falar com os meus filhos e com o Vítor. Estava uma mulher a falar nas redes sociais sobre Maria. Maria é pura. A Maria nunca teve pecado. A Maria era santa. Que a Maria é maior que os apóstolos todos, não sei quem, não sei o que mais. Eu estava a mostrar e fui buscar. A gente até pode ver já agora. Abram lá comigo em Mateus. Vejam lá o que é que diz no capítulo 11, verso 11. Para vocês guardarem para vocês. Mateus 11. E vamos ler só o verso 11. Basta o verso 11. O que é que diz aí? É Jesus a falar para a multidão. Ele diz: na verdade vos digo que dentre dos nascidos de mulheres não apareceu um maior do que João Batista. Contudo,
o que é menor no reino do céu é maior do que ele. Vamos parar, escuta. Jesus está a dizer que o maior de todos os profetas até Cristo foi João Batista. Você acredita nisso? Acredita ou não acredita? Porquê? Porque ele foi o único a apresentar o Messias a Israel. Os outros anunciaram que o Messias havia de vir. Ele está aqui o vosso Deus. Este é o vosso Salvador. Ele diz que dos nascidos de mulher, o maior que existiu foi João Batista. Eu pergunto a vocês, quando João Batista nasceu, Maria não tinha nascido já? Tinha ou não tinha? Tinha. E Jesus diz que o maior é João Batista, que nasceu muito depois. Até mas como é que a Maria não nasceu de mulher? Como é que Maria veio ao mundo? Não tinha pai nem mãe ela? Será que não tinha? Até a Bíblia diz que por Adão o pecado passou a todos os homens. E todos foram feitos pecadores. Até Maria, se nasceu de mulher, não era pecador igual aos outros? Então, né? Mas agora Jesus ainda vai mais longe. Ele diz que o menor no reino de Deus é ainda maior que o João Batista. Qualquer um de vocês aqui é maior que João Batista e que Maria, mas muito maior. Nem se compara. Irmãos, essas pessoas e a Mariologia andam envergonhando Maria. Maria, se estivesse aqui, jogava as mãos à cabeça. Maria foi escolhida como uma mulher de Deus para dar um corpo a Jesus. Dar o corpo. Jesus já existia. Maria nunca foi mãe de Jesus. Quem criou Maria foi Jesus. Maria deu um corpo a Jesus. E mesmo assim foi pelo Espírito Santo. E um corpo de pecado. O corpo de Jesus era pecaminoso. Jesus dizia, vocês têm estado comigo nas minhas tentações. Ele podia ser tentado. O nosso corpo é pecaminoso. O Espírito não. Jesus era diferente porquê? Porque ele não passou por homem. Jesus era diferente, não foi uma relação de um homem e uma mulher. Não. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas o corpo era igual a uma carne normal. Ou quando ele foi crucificado não sentiu nada. Ele tinha tentações, ele tinha maus pensamentos, ele tinha maus desejos, ele tinha tudo aquilo. Houve até uma altura que ele descontrolou-se e bateu naquela gente toda. Era igual a nós e tinha que ser igual a nós. Se ele não fosse igual a nós, era grande coisa. Isso assim também é eu. Não, ele sentiu o que nós sentimos. Ele padeceu como nós padecemos. Ele foi afligido pelo pecado como nós somos afligidos. E é por causa disso que ele hoje está no céu e nos compreende. Ele nos compreende, ele sabe o que é que a gente estamos a passar, porque ele passou pelo mesmo. Ele sentiu dor, tentação, fraqueza, desalento, ele até não queria, ele já não queria ir. Oh Pai, afasta de mim, porque para ti as coisas são todas possíveis. Ele que tinha pedido ao Pai, eu vou. Agora estava dizendo, na sua aflição, afasta de mim. A Bíblia diz que ele estava a sofrer uma tal angústia que as gotas de suor se tornaram em sangue. E a fraqueza dele estava ali visível. No entanto, ele disse, como todos nós dizemos, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Ele por ele não queria. Estão a entender, irmãos? Então, o que é que Maria fez por Jesus? Deu-lhe um corpo de pecado para ele sofrer. O que é que João Batista fez por Jesus? Sabe o que é que João Batista fez por Jesus? Batizou e revestiu do Espírito Santo, transferindo o seu ministério para Jesus, para ele fazer a obra. Qual é maior? O corpo do pecado ou o ministério que nos trouxe a vida eterna? E isso a Maria não podia fazer, porque os ministérios tinham que vir da tribo de Levi, da tribo do sacerdócio. Estão a entender? Enquanto Maria era da tribo de Judá.
E não podia acontecer isso. E eu estou a dizer isto para quê? Porque quando a pessoa exalta Maria, que a Bíblia não fala nada de Maria, os apóstolos não falam nada acerca de Maria, ela nunca teve ministério, Jesus nunca a tratou por mãe, a Maria fez uma carrada de asneiras, foi repreendida por Jesus mais do que uma vez. Uma vez estava lá no casamento, como vocês sabem, e ela, o vinho acabou, ela foi ter com Jesus. Oh filho, acabou-se o vinho. Ele disse, mas que é isso? O que é que tem a ver contigo? O que é que tem a ver contigo? O que é que tem a ver contigo, mulher? Não te metas cá na... E outras vezes, Maria era tão boa, e os irmãos, que um dia fugiram atrás de Jesus e queriam prender Jesus porque diziam que ele estava maluco. Conhecem essa passagem em Marcos? Ela é esta Maria. Esta é que era a santa... E outras coisas semelhantes. Mas isto para dizer o quê? Que a Maria foi uma mulher como qualquer uma de nós. Foi escolhida por Deus para fazer uma obra. Nada mais do que isso. Quem gera filhos de Deus é a igreja. Maria gerou um corpo carnal. A gente gera filhos espirituais para sempre. Estão a entender? Então, a gente tem que deixar de alegar aos homens. Quando alguém exalta Maria, sabe o que é que está a fazer? Está envergonhando Maria aqui na terra. Está anulando a obra de Cristo. Porque se ela não tinha pecado, o que é que Jesus veio cá fazer? Se ela não tinha pecado, não precisava de ser salva. E Jesus não veio para os salvos. Jesus veio para os pecadores. Mas o que é que Maria dizia? Dizia, meu Deus, meu Salvador. Uau! Quer dizer que ela precisava de salvação. Deus, meu Salvador. Se Cristo não ressuscitasse, a Maria ia para a condenação eterna. Assim como todos nós. Ele é que é a porta, não é Maria. Não é invocar o nome de Maria. A gente tem que invocar o nome de Jesus. Não existe nome maior do que este. Mas Roma tinha montes de deuses. Ainda hoje continua a ter. Então, para ir a Deus, é o santo nascer das contas, é a santa nascer das contas, é a Mariologia e por aí fora. Então, quem exalta Maria, envergonha Maria, anula a obra de Cristo, blasfema de Deus. É isso que está fazendo. Mas graças a Deus que Deus nos deu entendimento. E quem ama a Deus, que é o eterno e o supremo mandamento de Deus, quem ama a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, porque vive e morre para Ele, segundo o entendimento do Espírito, esse tem a vida eterna. Esse pode, infelizmente, fazer muitas asneiras e vai fazer, todos nós vamos fazer muitas asneiras, mas há uma coisa que ninguém nos tira. É esta fé e este amor que nós temos por Jesus Cristo. E é isso que nos salva. Não é o que a gente faz, é isso. Pastor, nós devemos querer saber, devemos querer ser melhores? Sempre. Sempre. Mas a gente não... Escutem uma coisa, irmãos. Na lei era faz, cumpre, denuncia quem a fez e mata-o. Mas eles nem entenderam a lei. Porque se eles entendessem a lei, eles saberiam que o primeiro a ser crucificados era aqueles que apontam o dedo. Como aconteceu com a adúltera e com os fariseus. Ninguém neste mundo tem condições para condenar outra pessoa, porque todos nós temos falhas. Percebem? Todos nós. Agora a graça já não é assim. A graça é crê, perdoa, tem misericórdia e pede socorro a Deus. Estão a ver a diferença? Estão a ver a diferença? Enquanto na lei é faz, cumpre, denuncia, condena e mata. Na graça, como é que é? Crê, perdoa, tem misericórdia e pede socorro a Deus. Estão a ver a diferença, irmãos? Na lei dizia-se,
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na graça, não. Amarás o teu próximo e amarás os teus inimigos. E quando a gente compreende que não merece coisíssima nenhuma, baixa o nariz e já não aponta os pecados dos outros. E pede a Deus misericórdia. Deus, tem misericórdia desta pessoa como tu tiveste e como tu tens de mim. Mas os cristãos de Deus, o que é que eles gostam de fazer? É de apontar os pecados. Aquele pastor cometeu adultério. Ai, para as redes sociais. Aquele drogado, não sei o quê. É os ditos cristãos hoje. Irmãos, mais vale eu fumar um cigarro e beber, apanhar uma bebedeira do que andar apontando os erros aos outros. Estar a fazer o trabalho do diabo, a acusar este, aquele. Pastor, até quer dizer que é bom fumar cigarros? Não é bom, mesmo pastor, não é bom. Mas o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, é o que sai de dentro para fora. É o mau coração, isso é que é o terrível. Percebem? Então, terminamos com esta pergunta. Qual é o eterno e o supremo mandamento da vida? É o amor. Sem o amor tudo falha. Sem o amor, se a gente não amar a Deus, e amar a Deus consiste em quê? Em aceitar o que Ele diz, mesmo seja contra a minha vontade, eu nego-me a mim mesmo, e eu e tudo quanto tenho, eu estou pronto a fazer a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Claro que isto é muito fácil de falar e difícil de praticar, mas Deus está connosco para isto mesmo. Vamos ser fiéis até o fim. Amém? Diga aí, seu irmão, seja fiel até o fim. Graças a Deus. Graças a Deus.